Olá pessoal, tudo bem? Novamente aqui pelo igrejasempolitica.org. Um abraço a todos aqueles que fazem parte desse momento, que são associados, como também estão à frente de desenvolver esse trabalho em defesa da fé, em defesa da Igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queria dar aqui os meus agradecimentos em nome de todo esse movimento, como também da sua organização, em prol dessas iniciativas de poder representar a pauta, como também expor, né, os conteúdos e todo o trabalho que a gente vem realizando aqui, que obviamente precisa e necessita de coragem, eu sei, e são poucos que hoje têm essa iniciativa, esse comprometimento com a obra do Senhor Jesus, tá bom? Um abraço a todos vocês e hoje eu vou seguir aqui com outro trabalho importante de avaliação, porque o movimento Igreja Sem Política existe exatamente para isso, para levar o esclarecimento teológico do assunto igreja e política, inclusive receitando a todos, igrejasempolitica.org, e lá dentro do site mesmo já está ali organizado quais são esses princípios hermenêuticos da visão administrativa do que é ser igreja e ser cristão. Então lá dentro do site você vai poder ter toda essa informação dentro de um acervo que está muito bem dividido e trabalhado ali, quais são esses princípios. Então o objetivo do movimento realmente é levar esclarecimento da pauta e trazer à sociedade julgamento sobre isso. E hoje não será diferente, como todos os vídeos que nós gravamos aqui. O tema hoje se direciona para falar desse evento do Partido dos Trabalhadores, o PT, e a representação junto ao Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, contra a CGABD, Assembleia de Deus, do José Wellington Costa Júnior, por acusação de antecipação de programa eleitoral. E, obviamente, em favor de Bolsonaro. Eu queria pegar exatamente esse evento e definir aqui quais são os meus propósitos, os meus objetivos. Os meus propósitos aqui é ratificar, obviamente, a elevação desses princípios que o movimento Igreja Sem Política vem divulgando constantemente dentro desta visão de uma função reguladora do que é ser cristão e do que é ser governo eclesiástico. Eu já mencionei aqui que se tratam, obviamente, de princípios que foram nada mais do que revelados pelo Cristo, a prerrogativa é messiânica, e princípios inalteráveis. Então eu vou fazer uma ratificação hoje, novamente aqui, de quais são esses princípios que o nosso movimento se respalda biblicamente falando. E os meus objetivos específicos, julgarmos aqui esse comportamento ministerial, inclusive da Igreja Assembleia de Deus, da qual eu estou me referindo aqui, esse comportamento ministerial desse pastor político, de se esforçar por encontrar uma solução satisfatória para um processo expediente político de um partido específico, rejeitando ao mesmo tempo a palavra de Deus, como também chamando de inferno, considerando o representante do demônio, um partido, um presidente, uma sigla que tempos atrás eles elegeram como representantes do Evangelho de Cristo. Tá? E eu queria julgar esse comportamento ministerial desse pastor político, que envolve todos que aceitam política dentro da igreja, tá? E essa troca de partidos, uma hora de um, uma hora de outro, e ao mesmo tempo que eles rejeitam os princípios bíblicos, eles também têm amnésia, porque agora, favorecendo um partido e direcionados a eleger um, eles esquecem da campanha anterior, das eleições dos 4 anos atrás, de um partido e de um político que eles também tinham a mesma opinião, que Jesus estava com eles. E agora, em favor desse, eles esquecem aquele outro, e aquele outro procura de novo, que é uma coisa meio que até óbvia, procura de novo para ver se vai ter apoio agora em 2022, e aí eles fecham a porta para esse partido e para esse ex-presidente e para esse candidato, definindo que eles são o inferno e representantes do diabo. Bom, então a gente precisa entender e compreender isso, não numa lógica e num conceito filosófico, nós temos que entender e compreender isso teologicamente. Esse comportamento também precisa se encaixar no parâmetro disso, do que é caráter e personalidade cristã, do que Jesus, na verdade, demonstrou de si mesmo. Bom, então o que eu prometi para vocês aqui? Tá? A ratificação e elevação desses princípios
do padrão regulador da função do que é ser cristão e também do que é ser governo eclesiástico, me perdoe. Então vamos lá, são 3 princípios da qual o movimento se respalda com base na prerrogativa messiânica do Cristo. A primeira delas, os princípios da função reguladora que correspondem e se apoiam em quem tem a autoridade teológica, ok? Aquele que tem a autoridade teológica, ele prega ser superior. Ele se encontra num nível superior. Então a autoridade teológica bíblica, ela só pode ser encontrada na autorrevelação messiânica, onde identificamos a causa mais suficiente do que a razão humana. Por isso, é supra-humano, ok? Então a definição é essa, que aquele que tem a autoridade teológica, a palavra inicial e final do pensamento de fé, ele cumpre messianismo, ele cumpre as descrições messiânicas, ele é o Messias. Ok? Esse que é o Messias, ele assumiu um nível, um patamar superior a qualquer homem e qualquer tipo de razão. Só ele tem a autoridade inicial e final da doutrina da fé. Da fé, senhores, porque a história é redentiva, é panorâmica, é redentiva, não condiz com 4 livros, ok? Então o princípio, o método, o sistema messiânico de ser Messias, de trazer a revelação de Deus, independe de nós, de igreja, de instituição, categoria mental, razão, uso de pressupostos, ideias, ideologias. Por quê? Porque esta autoridade define uma teologia que ela é separada do sistema filosófico. As duas coisas não se unem e Jesus deixou isso muito claro. Então, o instrumento da autoridade teológica da igreja é a personificação do verbo vivo. É a personificação da palavra, ou seja, é a atividade exclusiva e única do Messias. Ele tem autoridade. E essa autoridade ele não passou para ninguém. Ponto final. Esse é o primeiro princípio. O segundo, que a gente vem trabalhando, é a unidade instrumental do padrão provido de Cristo, no que diz respeito ao serviço. Aí entra a fonte messiânica, suas ações e expressões que definem o serviço ou o compromisso decisivo e irrevogável disso, de como devemos servir a Deus, ok? E aí, por intermédio do Cristo, a doutrina que ele definiu vem ou é transmitida e proporcionada por meio de sua vida, pregação, ensino, tipos de milagre, perdão de pecados, instituição de sacramento e serviço. O seu método, o seu sistema, o princípio. Então Jesus, quando ele desce na terra, ele deixa claro que ele reina nesses 3 aspectos padronizados e irrevogáveis. Método, sistema e princípio do serviço, de como atuar em serviço a esse Deus. Ok? Coisa simples, básica para se entender. E o terceiro princípio, hermenêutico, que o movimento da Igreja Sem Política também se respalda. Governo eclesiástico. Porque aí nós entramos dentro de uma esfera de atividade de homens que foram excluídos diretamente por Cristo, qualificados diretamente por ele para serem suas testemunhas, na função específica de juízes e sacerdotes para gerar o modelo disso, do que é ser igreja, que provê o código detalhado desse regulamento e função administrativa do que é ser governo eclesiástico, que ali dentro da igreja não existia uma hierarquia, não existia uma instituição, existia isso, responsabilidades, atos de fé. A igreja lá atrás era a continuidade das atividades messiânicas de Jesus aqui na terra. Não havia cargos, não havia partidos, não havia a visão institucional. Não havia hierarquias, me perdoem, corrigindo aqui, ok? Então é muito importante a igreja, ela sendo vista dentro de atos legítimos, dentro de atos que pregam a continuidade de Cristo. Então não há uma moldura, tá? O que eu quero dizer, essa igreja aqui não é templo, essa igreja aqui não é cargo, essa igreja aqui são atos de fé e atos que representam a continuidade legítima de Cristo, ok? Então, com base nesses 3 princípios e exposições, por isso eu disse ratificação, a gente gera a perspectiva disso.
do modelo que servirá de contraste ou uso de comparação para os demais cristãos. Então, até no caso do governo eclesiástico, é uma unidade aqui instrumental ininterrupta, como também histórica. Por quê? Porque a igreja não é aberta muitas vezes. O que eu queria dizer é o seguinte, que não vai abrir a igreja já foi aberta e todas devem ser a continuidade dessa. Então, eu não abri igreja, não existe ministério meu, igreja minha, como também para você do outro lado, porque a igreja já foi aberta e as demais atividades devem corresponder a isso, a continuidade dos atos dessa fé. Ok? Então não existe ministério seu, nem meu, nem a igreja do teu pastor, a igreja do outro pastor. A igreja de Cristo, senhores, a prerrogativa é dele e exclusiva dele. Tá? Então é muito simples de se entender e compreender. Bom, obviamente o cristianismo, quando foi inventado pela maçonaria, tá? Sendo ela a principal idealizadora do que foi o catolicismo, o protestantismo mais islamismo, que aí eu tratei isso, na verdade, em 10 minutos, tá bom? Entendendo que o cristianismo ele veio exatamente para quebrar essa unidade e interromper, né, essa ligação entre o cristão e Jesus, ou seja, o crente e o Cristo. Então, o que se gerou ali? A visão da institucionalidade, que Roma iniciou pelo iluminismo e posteriormente o protestantismo de uma outra forma, e aí cumpre aquela visão toda dispensacionalista, né, do reino de Deus dentro da instituição, se cumprindo dentro das hierarquias, aquela coisa toda que, pela verdade, em 10 minutos até eu trouxe uma explicação lá mais coerente, mais profunda, tá bom? Mas voltando aqui para o que nós havíamos falado, quando eu pego a igreja para usufruto próprio e para trabalhar ideologia, eu, obviamente, transgrido profundamente tudo aquilo que está sendo dito e falado aqui. Por quê? Porque usando a prerrogativa eu tenho que corresponder às expectativas e aos sinais daquilo que, na verdade, ele viveu, ele testemunhou, ele defendeu. Então não adianta eu chegar aqui e falar, olha, vai ser do jeito, me perdoe, vai ser do jeito que eu quero, vai ser do jeito que eu entendo, da forma como eu escolho. Isso não existe para a igreja, não. No campo da filosofia, sim, mas no campo da teologia, quem manda ali é quem tem a prerrogativa. Bom, eu até digo a vocês que a autoridade que Cristo cedeu à igreja não é a autoridade, né? O que Jesus cedeu à igreja ou transferiu a ela por responsabilidade é o pensamento e a administração. A autoridade é ele. A autoridade é isso, é assim disse o Senhor. Se você provar que ele disse isso ou fez isso, a autoridade já está confirmada no que você diz e ensina. Ok? Então, o trabalho realmente ele é científico, tá? E todo ele é apologético, mas vamos lá. Entrando no mérito agora do PT, processando pastores da Assembleia de Deus, exatamente por antecipação eleitoral e também proibindo Lula de entrar na igreja. É cômico ouvir isso. Mas vamos lá. Então existem 3 aspectos contraditórios aqui que eu quero apresentar. Primeiro, a questão do sistema evangélico, quando define a igreja como um mecanismo e instrumento estatal, como também eleitoreiro partidário. A igreja, assumindo ser esse sistema, ela se contradiz em todos os aspectos daquilo que eu falei aqui, porque ela não vai confirmar nunca isso em Cristo. Nas atividades messiânicas de Jesus, ela não vai provar isso, que Jesus usou esse sistema. Ela pode, obviamente, ir encontrar essas brechas na teocracia, que ali, obviamente, foi exercido por Israel, essa forma rebelde de exercer as atividades de uma igreja, né? Que Israel é igreja no Antigo Testamento, mas ela preferiu ser reino. Então ali se encontra até brechas, nesses antítipos, nessas sombras. Por isso dizendo antiga aliança é antiga mesmo, e nova é Cristo. Mas em compensação, em Jesus, na sua atividade específica, ali eles não vão conseguir nunca fundamentar isso, de que Cristo tenha instituído uma igreja que tenha se tornado mecanismo, instrumento estatal, como também instrumento eleitoral e partidário. Uma outra contradição que eu sou obrigado aqui a mencionar é a questão de tornar o chamado cristão um chamado político. Definir isso como método cristão, ser político, ou exercer o ofício de um gestor público porque Deus vai me usar lá. Essa coisa toda. Então, gerar uma frente parlamentar, inclusive, que represente a igreja dentro do Estado e no parlamento, isso também
tem que ser justificado, tem que ser trabalhado ali, no fundamento essencial e cognitivo, inclusive, do que Jesus representou e testemunhou, que eles não vão conseguir, jamais vão conseguir fundamentar e justificar isso. Por isso são mercenários, por isso são ladrões, né? Infelizmente, são bandidos que estão usando a igreja do nosso Senhor. Um outro detalhe também, um outro aspecto contraditório que eu tenho que apresentar aqui, é as pautas, as reivindicações desse pastor político, que é uma coisa impressionante. Tá? As pautas também precisam ser trabalhadas, elas precisam também ser entendidas. E todas as pautas da qual eles se respaldam para incentivar a igreja a orar, a se candidatar, ou então eleger um político da qual eles acreditam que Deus tenha ungido, todas essas pautas são materialistas. Todas elas, teologicamente, são comprometidas, não são as mesmas que Cristo colocou a igreja como prioridade. Então, se nós formos colocar aí em observação essas pautas que estão sendo tratadas por Silas Malafaia, por toda a patota da Assembleia de Deus e todo o restante também, que inclusive agora está apoiando o Bolsonaro. Se você pegar as pautas da qual eles estão se respaldando como preocupações cristãs, como temas de prioridade e urgenciais, todas elas são materialistas, são pautas econômicas, são pautas sociais, que entram mais para o calvinismo do que para o evangelho puro e verdadeiro do Cristo. Então isso tem que ser analisado, obviamente, como deveria ser justificado, né? Porque até mesmo aproveito para lembrar a frase do Silas Malafaia, que diz o seguinte, que o reino de Deus ele é economia, ele é política, ele é esportes, ele é relação interpessoal e social, essa coisa toda. Então ele mesmo, como grande parte de todos os outros, representam a visão dispensacionalista de Calvino dentro de estruturas institucionais, como mesmo eles dizem, respeite o seu pastor, respeite o seu líder, se sujeita ao seu líder, e eles inteiramente deixam claro que a igreja deles representa o poder de Deus, tá? E nada disso do que eles falam, nem a nível de pauta, nem a nível de sistema, nem a nível de método, nem a nível administrativo, básico, né? O princípio, eles não conseguem se respaldar ou fundamentar melhor. A não ser 1 ou 2 ou 3 versículos, da qual eles sempre são taxativos ali. Mas dentro de uma visão contextualizada, como a gente trabalha aqui no movimento, eles não conseguem, em hipótese nenhuma. Tanto que é verdade que eles não chamam a gente para debater. Entendeu? Mas vamos lá. Agora, o que eu preparei para vocês aqui rapidamente? Imaginemos, hipoteticamente, que nada disso existisse. Que Jesus não tivesse realmente definido o sistema, método e princípio de ser igreja e ser cristão. Imaginemos que ele tivesse se negado a eventualizar tudo isso. Bom, existe um ponto aqui, dentro de tudo isso que nós estamos discutindo, que se caracteriza ofício profético. Essa posição de prever, que muitas vezes eu acho que prever hoje para nós do que está acontecendo com a igreja já é meio que óbvio. Até a sociedade ela já tem essa sensibilização de entender e compreender a atividade da igreja evangélica hoje, ou o que está em jogo e curso ali dentro entre os pastores, porque é meio que óbvio, porque isso a vida já nos mostrou um pouco disso, do que os homens são capazes de fazer com a vida, inclusive até com o nome de Deus. Mas em compensação, se nós formos levar em conta o que na verdade foi trabalhado pelos profetas legítimos, maiores e menores, havia um procedimento deles ali de atuar nas circunstâncias, de atuar na situação, como profetas de Deus, tá? E todos eles, posicionados à situação, todos eles exerciam isso. Eles caracterizavam a introdução da presença de Deus na eventualidade de uma situação, ou até mesmo na eventualidade de se posicionar para uma previsão naquela situação, eles se posicionavam de maneira normativa. Então há um detalhe importante aqui, que para uma previsão ou uma atuação profética, todos eles eram normativos e todos exigiam uma busca de sentido para os acontecimentos antes ou depois da sua realização. Além deles serem normativos de saber se realmente aquela era a vontade de Deus com base em leis,
e mandamentos, eles também se preocupavam em julgar aquela situação. Se ali naquela situação da qual eles fossem interceder, da qual eles fossem orar, da qual eles fossem pedir a Deus, ela estava adequada. Que se nós realmente fôssemos levar em consideração que a política nesse país, lembra, ignorando todos os princípios hermenêuticos que eu falei até aqui, que já são suficientes para deixar claro para a igreja, não se mete ministerialmente com isso. Mas imaginemos que se fôssemos somente pelo lado ótico do ofício profético, já conhecendo a palavra de Deus e a exigência moral disso, do que Deus requer de nós, certo? Olhando para a situação do país, da política, dos políticos e tudo isso, eu vejo um quadro totalmente inadequado para Deus atuar, para Deus operar e atuar. Eu vejo um quadro totalmente comprometido na visão moral. O que eu quero dizer, senhores, não tem um político que enquadre nessa descrição de algum campo ou acontecimento da qual Deus possa atuar e interceder. Até isso esses caras, eles ignoram. Até isso. Não só a questão de estabelecer Deus dentro de um conselho de princípios, de exigência moral, como também este quadro. Eu digo o quadro político, o quadro social, o quadro moral, a situação em si. Porque é deplorável. Como é que eu vou imaginar que Deus realmente possa descer naquela situação que é o parlamento hoje e operar por meio desse mecanismo tão corrupto e tão comprometido que eu falo do óbvio. Então eu digo, aqui a visão profética já era o óbvio, não preciso nem orar, nem pedir a Deus confirmação, eu já estou vendo a coisa. Eu já sei. A república já é uma coisa óbvia a nós, porque ela já foi estabelecida debaixo de corrupção, ela foi formada para ser corrupta. E quem não tem informação para isso, você tem que voltar a estudar toda a história de novo. Então, pelo óbvio, eu já cheguei a essa conclusão, que não há possibilidade de meios adequados para Deus atuar com os princípios e a santidade dele dentro de toda essa corrupção. Então nós vamos aí para a questão normativa e da busca do sentido. Bom, normativa por quê? Porque se nós temos um Deus imutável, ele não sofre alterações. Se Deus é imutável, ele não sofre alterações. Então, em toda a história redentiva, na panorâmica dessa história, o que ele foi no princípio, ele é no fim. E de lá a cá, não existe alterações. Então, se houve alterações da parte dele, já perda configurada de sabedoria e capacidade redentiva. Então, não existe alteração para ele. E Jesus representa a ratificação disso. Essa é a questão normativa. De que os seus princípios, as suas normas, a sua vontade, isso foi estabelecido e é inalterável. Então quer dizer que aquilo que ele pensa lá atrás, ele pensa hoje. E Jesus é a ratificação disso. Então a igreja tem por obrigação representar isso. Segundo ponto, além da normativa, a busca do sentido. Que quando nós olhamos para a situação, para os acontecimentos, a falta desses meios adequados para Deus executar o seu propósito e o seu plano, é um outro fator que nos preocupa. Porque se a circunstância e a situação não está adequada para ele ser um Deus santo ali, então é óbvio que ele vai rejeitar aquele plano e aquele propósito por não estar adequado. Por quê? Porque nem isso, nem o tema de urgência pode justificar uma alteração da parte de Deus. Então, conhecendo ele e a palavra dele, eu olho para aquilo e vejo tudo aquilo desbagunçado e desconcertado, é óbvio que para ele poder atuar lá, alguém vai ter que se consertar e vai ter que consertar aquela situação. Não consertou a situação, não mudou nada, mas nós vamos orar mesmo assim para que Deus opere. E pior de tudo, e jogou essa responsabilidade de mudança, e mudança artística, para um partido político, pô. Que isso deveria ser, então, papel da igreja. E não do Estado, mas em compensação jogaram para um partido e para um presidente a obrigação, o dever de uma reforma. Senhores, é deplorável. Então, baseando-se nisso, numa visão de ofício profético, do que diz respeito à normativa, do que diz respeito à busca do sentido dos acontecimentos, para uma futura realização da parte de Deus, eu entro aqui nessa bagaça e me pergunto, nem esses caras conseguem apresentar
uma decência de personalidade e conduta naquilo que eles estão julgando, naquilo que eles estão organizando a nível político. Sinceramente, nem isso, nem a decência do ofício profético que esses caras têm. Já não tem ministerial e muito mais profética, porque para levantar a mão e pedir para Deus abençoar uma coisa errada, eles iam precisar do quê? Da busca do sentido, da adequação moral, e não há. Agora, veja bem, eu vou às minhas recordações. Daí eu me deparo com uma situação de uma igreja, e está entre as maiores, a Assembleia de Deus, e a Convenção Geral, tomando a seguinte postura, assumindo a seguinte postura. Depois que o PT processou a Assembleia de Deus, com interesse exatamente de apresentar ao TSE a prova de que eles anteciparam a Bolsonaro um apoio eleitoral. Tá? Aí vocês conhecem ali, você sabe que ainda não é época de campanha eleitoral. E aí o PT, aproveitando-se da situação, porque obviamente estão machucados por terem sido traídos pela Assembleia de Deus, eu vou explicar por quê, né? Foram lá e se acharam no dinheiro de processar a Assembleia de Deus por antecipação de campanha eleitoral, e a Assembleia de Deus, né? A Santa Assembleia de Deus, e o seu presidente geral, o José Wellington, pega e vai e dá um discurso. E vou resumir aqui. Define como laço do diabo receber o PT dentro da igreja deles, e define também o PT como inferno nas portas da Assembleia de Deus, ou o PT partido, o próprio inferno, quando foi julgado por eles não deixar mais Lula entrar dentro da igreja por causa desse processo. Bom, aí a gente pega e retoma a memória, e lá atrás a gente vê esse quadro. Os mesmos de agora na campanha de 2022, pró-Bolsonaro, todos eles dedicados a convencer a igreja de que ele é o presidente ideal e eleito por Deus, que tem até o texto aqui, da qual eles me escreveram, da qual eles relatam, discursam esse favoritismo em cima de Bolsonaro. Mas em compensação, nesse quadro de 2022, existe um outro quadro político lá atrás, no passado, que esses mesmos agentes, essas mesmas pessoas, se posicionavam a dizer o mesmo sobre Lula, sobre o PT. Então eu queria entender esse fenômeno de troca de partido, de sigla e candidato. Por quê? Porque se eles acreditam que isso é legítimo mesmo, teologicamente falando, mudarem de opinião acerca de um partido, acerca de um candidato, acerca de uma sigla, que eles acham que isso pode ser compreendido teologicamente, a mudança de camisa de partido, a removibilidade do presidente favorito, eu queria entender isso em Cristo. Então tá bom. Então, a igreja deles entendem, o gado que eles tocam, podem entender. Mas teologicamente é onde nós vamos conseguir fundamentar isso daqui. Porque existe uma alteração e uma variação, quero saber da parte de quem. Então quer dizer que Deus lá atrás, há umas 3 décadas atrás, ele se equivocou quando orientou vocês a ir lá apoiar o PT e julgando ser o PT e Lula a melhor e mais próxima proposta política perto do Evangelho de Cristo. A proposta política que se assemelhava mais ao Evangelho de Cristo. E de lá para cá, essa opinião mudar tão radicalmente de esquerda para direita, ao ponto de dizer agora que é laço do diabo receber o PT dentro da igreja de vocês e inferno, o partido que vocês elegeram algumas décadas atrás. Eu queria entender essa oscilação. Você entende? A canalice. Porque se eles definem que Deus seja imutável, para Deus não existe alteração. Deus não pode errar na escolha, caramba. Ele não pode errar em eleger candidatos, você entende? Ele não pode hoje falar Lula, meu amor, meu querido, e daqui a pouco dizer que ele é o diabo, o representante do inferno, que é mesmo, e não só ele, como todos. Tá? Para mim, certo? Que sempre tive essa opinião. Então nós temos uma crise de personalidade de conduta aí. Séria, pô.
Porque uma hora de um partido, outra hora de outro, vocês precisam justificar isso. Não é com textinho realizado em José, em Moisés, entendeu? Nos patriarcas, não. Porque a sociedade já percebe que toda essa troca se resume em jogo de interesse. Agora, vamos lá. Dom Silas Malafaia, Marcos Feliciano, e já o restante dessa cambada de mercenário aí. Como é que eles vão chegar para a igreja e vão dizer... Eu nunca ouvi vídeo deles explicando isso daí. Como é que eles justificam agora ser de outro partido? Nós lá atrás apoiamos um, agora nós vamos apoiar outro. Mas como isso? Vocês podem explicar porque o homem erra. Mas Deus não. Então vocês estavam orientados por quem? Vocês estavam apoiados em quem? Quem que revelou que o Lula era de Deus lá atrás? E quem está revelando agora que o Bolsonaro é o escolhido? Qual é o espírito que está em vocês? Que oscila tanto, que erra tanto? Agora, detalhe importante desse evento aqui. Não faz muito tempo, antes da Assembleia de Deus, a CGABD, né? CGADB, chegaram à conclusão de que o Lula é um representante do inferno e o PT é laço do diabo para a Assembleia de Deus. Não faz muito tempo, o Lula estava se reunindo com a Assembleia de Deus Madureira, e não duvido que também não tenha se reunido com a Belém, e não duvido que tenha também se reunido com os demais, para depois lá na frente eles chegarem na conclusão que todos eles são pró-Bolsonaro. O que eu quero dizer, senhores, que eu não duvido, da Madureira eu tenho matérias, eu não duvido que para eles chegarem a essa posição de lamber a bota do Bolsonaro agora, essa cambada de safada aí, terem antes discutido com Lula quais seriam as compensações. Então não se trata de revelação, não se trata Deus tocou no meu coração, Deus me trouxe uma revelação. Não se trata disso, se trata de venda de votos, se trata disso, de favorecimento. Então eu nem precisaria chegar ali, né, na visão orgânica e humana do Cristo, para chegar a uma conclusão que dele não se extrai pastor político e igreja estatal. Só no fator do ofício profético, só no fator disso, da personalidade e da conduta desse julgamento, se posicionar a orar por uma coisa que se desalinha no sentido de que ela varia demais, ela muda demais de lado. E detalhe, julgando a moral da situação e da circunstância, do que é ser político. Por esses dois fatores aqui, eu já chegaria a essa conclusão. Sai fora. Agora, eu tenho que fazer essa crítica aqui. Eu não vou fazer, eu vou me pautar aqui para falar de quem está à frente dessa liderança. Eu vou falar um pouco do povo. Esse pessoal todo que entra para dentro dessa igreja para receber voz de comando desses caras. Será que vocês não têm um pouco de sensibilidade, pô? Até duvido de nível intelectual, porque não é possível que vocês não tenham essa percepção. Que vocês não tenham essa capacidade de poder entender e compreender o que está em jogo ali, o que está em curso ali. Porque é a mesma coisa o marido chegar e falar que ama duas mulheres ao mesmo tempo. Tem o mesmo sentido banal. Imoral. É o que nesse momento agora esses caras fazem com a igreja, pô. Então tá bom, nós estamos indo para lá, para a direita agora, mas lá na esquerda, todo mundo erra, todo mundo falha. Mas vocês não estão na condição, pelo que eu sei, vocês não estão assumindo essa condição de serem empresários. Vocês são pastores de uma igreja, então vocês não podem agora dizer que vocês erraram por uma falha humana, porque toda vez que vocês se colocam dentro desse cenário político, vocês se dizem profetas e se dizem ali autoridades eclesiásticas. Então que história que é essa? E por um outro lado, o povo, o público, aqueles que estão na cadeira, se renunciando à consciência, como também a toda essa avaliação, somente pelo desespero dos temas urgenciais que eles apresentam, o comunismo, o socialismo, a cambada de idiota que não sabe que o socialismo e o comunismo foi criado pela própria elite global, que tudo foi criado por eles. Que tudo não passa disso, de um esquema, que nesse momento agora a igreja está sendo, obviamente, novamente, né, alvo dessa engenharia. Então, senhores,
O movimento Igreja Sem Política, ele se posiciona a levar esses questionamentos, ao mesmo tempo também se posiciona aberto para receber essas refutações, tá? A gente está aberto para receber a fundamentação, algum artigo científico, alguma coisa que realmente traga isso, convencimento. Porque pelas vias hermenêuticas e bíblicas, como já tratei aqui, e também pelas vias do óbvio moral, inclusive, já se chegaria nessa conclusão que a igreja peca em todos os sentidos. Tá? Então eu não vejo nenhuma possibilidade também de que Jesus realmente uma hora seja do PT e depois seja da direita, com esse pensamento, eu errei, agora eu prefiro ser do Bolsonaro. Tá? Então essa leviandade, essa imoralidade, essa discrepância, essa sacanagem, isso é coisa de vocês, é coisa da Assembleia de Deus mesmo, é coisa vossa, é assembleana, não é do Evangelho não, a não ser que vocês me convençam biblicamente ao contrário, ok? Então tá lá, Lula é proibido para entrar agora na Igreja Assembleia de Deus e o PT processou o Jesus da Assembleia de Deus. Por antecipação de campanha eleitoral. PT processou o Jesus da direita. Vamos ver agora se o Jesus da direita vai processar o Jesus da esquerda. E vamos ver lá na frente qual vai ser o confronto do Jesus da direita e o Jesus da esquerda. Que em tudo se resume nisso. É circo, é pão e circo. É a forma antiga de Roma reinar. Um abraço, queridos. Espero no meu bom Jesus que mais esse vídeo sirva para você de entendimento, alinhamento de pensamento para poder enfrentar, infelizmente, esses demônios que estão soltos dentro da igreja. Deus abençoe vocês. Maranata. Jesus está voltando. Um abraço a todos. Fiquem na paz.